E aí, pessoal, tudo bem? Essa aula vai ser a revisão de termoquímica. O que é termoquímica, então? Termoquímica é a parte da química que estuda a relação entre química e calor. Então, primeiro a gente precisa entender o que é energia térmica. Energia térmica é a energia associada ao movimento das partículas de um sistema. Então, aqui, imagine que tem três objetos. Nesse primeiro objeto, as moléculas estão se mexendo, mas elas estão devagar. Aqui elas estão mais agitadas e aqui elas estão mais agitadas. Quanto mais agitadas as moléculas, mais quente está esse objeto, esse sistema, certo? Mais energia térmica tem. Como que a gente mede isso? Usando a temperatura. Então, a temperatura é uma escala para medir a agitação das moléculas. Quanto mais agitada, mais quente, mais energia térmica, maior temperatura. E o que é calor? Calor é a transferência dessa energia térmica. Então, ó, nesse videozinho aqui, ó, as moléculas que estão mais perto aqui do fogo, elas estão mais quentes, então elas se agitam mais. Como elas estão mais agitadas, elas vão propagar, olha lá, esse movimento para as moléculas, para as partículas que estão mais paradas. Então, esse movimento vai se propagando, vai sendo transferido. E esse movimento é energia térmica. Então, calor é a transferência de movimento, é a transferência de agitação, é a transferência de energia térmica. De um lugar com bastante energia térmica, com bastante movimento, para um lugar com menos energia térmica. Ou seja, do mais quente para o mais frio. Isso é calor. Para nós, esse calor vai ser igual à variação de entalpia, ΔH. O que é entalpia? Entalpia é uma função de estado que não cabe a nós aqui do ensino médio tentar entender isso. O que a gente precisa saber é variação de entalpia é a mesma coisa que calor. Então, se um corpo ganhou calor, vai ter uma variação na entalpia, certo? É isso. E aí nós vamos ter dois tipos de reação. Reação endotérmica e reação exotérmica. Qual que é a diferença? Na reação endotérmica, o sistema, aquilo que você está analisando, vai puxar calor, vai absorver calor, vai ganhar calor, vai ganhar energia térmica na forma de calor. Então, por exemplo, o gelo derretendo. Para o gelo derreter, ele não tem que esquentar? Ele não tem que ganhar calor? O calor não vem de fora para dentro? Então, essa é uma reação endotérmica. Absorve calor. Quando nós temos uma reação endotérmica, o ΔH vai ser positivo. Vai ser um número positivo, por exemplo, mais 30 joules. Então ganhou calor, ganhou energia térmica, certo? Absorveu. Nas reações exotérmicas é o contrário. Então o sistema, ou a reação, vai liberar calor, o calor vai sair para fora. Por exemplo, madeira queimando, qualquer coisa queimando. A gente não sente o calor? Se você está perto de uma fogueira e você está meio de longe, você não sente o calor? É porque o calor está saindo de lá e chegando até você. Então o calor sai. Está perdendo calor, está liberando calor, ao contrário. Quando isso acontece, o ΔH é negativo. Então, por exemplo, menos 50 joules. Significa que a reação liberou 50 joules de energia. Certo? Então, absorveu calor, endotérmica, ΔH positivo. Liberou calor, exotérmica, ΔH negativo. Tá? E aí, como que a gente faz para saber se uma reação é endotérmica ou exotérmica? A gente pode simplesmente analisar, pensar nela, ou a gente pode seguir o diagrama aqui, ó. Primeiro você tem que se perguntar, essa reação é química ou física? Qual que é a diferença de uma reação química e uma reação física? Uma reação química muda a matéria. Por exemplo, madeira queimando, ou algo quando muda de cor, ou você quando está assando uma carne, ou quando você está digerindo um alimento, certo? Com ácido do estômago, a matéria muda, ela vira outra coisa.
uma reação física não muda. Então, se você pegar um papel e amassar ele, é uma reação física. Se você pegar o gelo e derreter, é uma reação física, certo? Não muda. Continua sendo água. Não importa se é gelo, se é vapor, se é líquido. É água, então é físico, certo? Então a gente vai se perguntar se é químico ou físico. Se for químico e estiver esquentando, é exotérmica. Por exemplo, papel queimando. Quando o papel queima, ele não fica mais quente? A gente não sente o calor? Então é exotérmico. Se estiver esfriando, é endotérmico. Por exemplo, naquele experimento que a gente fez de dissolver o sal e o copo fica gelado, é endotérmico, tá? Se for uma reação física e ela estiver esquentando, é endotérmico, física. Por exemplo, o álcool evaporando. Para você evaporar o álcool, evaporar qualquer líquido, você tem que esquentar esse líquido, né? Então é endotérmico, porque o líquido está absorvendo calor para evaporar. Se estiver esfriando, por exemplo, a água congelando, aí é exotérmico, porque ele tem que perder calor para virar gelo, para a água virar gelo, né? Então é exotérmico. Beleza? Agora vem a parte principal. Lei de Hess, tá? O que é a lei de Hess? Lei de Hess, a gente vai usar algumas reações para descobrir o ΔH de alguma reação. Então, por exemplo, a gente tem essa reação aqui de cima. Qual que é o ΔH dela? Ela está liberando ou absorvendo calor? Não sei. Eu teria que fazer um experimento no laboratório para fazer isso, mas é muito difícil, muito complicado. A gente pode usar outras reações que nós já conhecemos, o ΔH, para tentar descobrir o que a gente quer, o ΔH desconhecido da outra reação. Como assim? A gente vai precisar somar, juntar essas reações, essas três aqui, ó, de forma que quando a gente junte, resulte na reação que a gente quer. E aí é só somar os ΔHs também. Como que a gente vai fazer isso? Vamos analisar reação por reação. Assim, ó. Essa primeira reação aqui, ó. C mais O2 formando CO2. Você vai se perguntar o que tem nessa reação que tem na reação lá em cima. Na reação que a gente quer. Essa aqui, ó. O que tem de parecido, de comum? Não é o C? Tá vendo que tem C aqui e tem C aqui? Carbono? Tem. Agora você vai se perguntar, a quantidade de carbono tá correta? Tá a mesma coisa que na reação lá de cima? Tá, né? Porque aqui tem um carbono. Aqui tem um carbono. Certo? Segunda coisa que você vai se perguntar, esse carbono tá do lado certo da reação? Então aqui em cima, ó, ele está do lado direito da seta. Tá vendo? A seta aqui. E na reação de baixo? Também está do lado esquerdo. Os dois estão do lado esquerdo. Então você não vai fazer nada com essa reação. Ela já está pronta. Ela já está certinha. Tá? O que você vai fazer? Você vai copiar ela do jeito que ela está. Junto com o ΔH dela. Vai para a próxima. O que a segunda reação aqui, ó, tem de comum com a reação lá de cima? Não é o H2? Ó, tem H2 aqui e tem H2 aqui, certo? Pergunta, a quantidade, primeiro, a quantidade de H2 está correta? Não. Por quê? Porque lá em cima tem 2 H2, aqui só tem 1. Então, o que a gente vai ter que fazer com essa reação? Multiplicar por 2. Todo mundo aqui vai ter que ser multiplicado por 2 para bater com os 2 H2 lá de cima, certo? Segunda pergunta, o H2 está do lado certo? Tá. Aqui ele está do lado esquerdo, aqui ele está do lado esquerdo. Então é só multiplicar por 2 a reação. Quando você multiplicar por 2, tem que multiplicar todo mundo que está aqui nessa linha aqui, ó. Então, vai ficar como? Era H2? Ficou 2H2. Era meio de O2? Quanto que é meio vezes 2? 0,5 vezes 2, não é 1? Então tá aqui, ó, 1O2. Aqui a gente tinha H2O vezes 2, vai ficar 2H2O. E o ΔH, tem que fazer o que com ele?
A mesma coisa, multiplicar por 2. Então, menos 68 vai ficar menos 136. Beleza? Última reação. Essa aqui, ó. Se pergunta, o que tem ali que tem na primeira reação? Não é o CH4? Tá vendo que tem CH4 aqui e tem a CH4 lá em cima? Tem. A quantidade tá certa? Tá. Aqui em cima tem um CH4 e aqui embaixo tem um CH4. O CH4 tá do lado certo da seta? Não. Porque lá em cima está do lado direito. Nós queremos ele do lado direito. Aqui ele está do lado esquerdo. Então, vai ter que fazer o que com essa reação para mandar o CH4 para o outro lado? Inverter. Você inverte a reação. Então, tudo que está aqui à direita, ó, CO2 e 2H2O, vem aqui para a esquerda. Estão vendo? E o CH4 mais 2O2 vai para o outro lado lá, ó. Agora sim o CH4 está do lado certo. E o que eu faço com o ΔH? Era menos 12. Se você inverteu a reação, você tem que inverter o sinal. Menos 12 vai ficar mais 12. Terminou? Vamos ver se a gente acertou agora. Como assim? A gente tem que juntar essas três reações vermelhas aqui, ó. E se deu certo, tem que chegar na reação que está lá em cima. Tá? Porque esse é o objetivo, chegar na reação lá em cima. Tudo que está do mesmo lado da seta, a gente soma. Tudo que está do lado oposto, a gente corta ou subtrai. Por exemplo, aqui não tem 2H2O desse lado, ó, do lado esquerdo? Essa reação de cima não tem 2H2O do lado direito? Eles não estão de lado oposto? Então você cancela. Subtrai aqui, ó, 2 menos 2, 0. Corta os dois. Cancelou. Dá para cancelar mais alguma coisa aqui? Olha só esse CO2. Tem CO2 de um lado, tem CO2 do outro. Joga fora. O que mais que dá para fazer aqui? Olha aqui, ó, não tem O2 e O2 do mesmo lado? Se está do mesmo lado, soma. O2 mais O2 dá 2O2. Coloca aqui, ó, 2O2. Somamos. Só que olha quem está lá do outro lado. Não tem um 2O2 aqui do outro lado? Tem. Então eu posso jogar tudo fora. Cancela tudo. Porque você tem um O2, 2O2 de um lado e 2O2 do outro lado. Cancela os dois. E aí a gente vê o que sobrou. O que sobrou? A gente reescreve aqui, ó. Do lado esquerdo sobrou o C, tá aqui embaixo, ó. Sobrou o 2H2, tá aqui embaixo. E sobrou quem? Do outro lado o CH4. Faz a setinha, coloca CH4. Essa reação não é exatamente a reação que a gente queria lá em cima? É, então tá certo. O que que tá certo? Tá certo esse processo aqui que a gente fez de fazer vezes 2, inverter. Se não tivesse certo, não ia bater. Bateu. Se bateu, a gente pode somar os ΔHs aqui, ó. Então, como que vai ficar? Menos 94, menos 136, mais 12. Quando você faz essa conta, dá menos 218. Então, esse é o ΔH que a gente buscava. Esse é o ΔH da reação desconhecida. Certo? Descobrimos, sem ter que fazer um experimento. Pergunta. Essa reação, então, está liberando ou absorvendo calor? Liberando calor. Por quê? Porque o ΔH é negativo. Menos 218, né? Liberando calor exotérmico. Segunda, mesma coisa. Queremos descobrir o ΔH dessa reação aqui de cima, usando essas três aqui. Vamos analisar a reação por reação. Primeira, o que tem nessa reação que tem na reação de cima? Hã? Não é o C2H6O? Ele está aqui, ó. Aí você pode perguntar, ah, mas tem O2 também, né? Aqui tem O2, aqui tem O2. Eu não posso ir pelo O2? Não, não pode. Por quê? Porque tem O2 nessa reação, tem O2 nessa reação
e tem O2 nessa reação. Então você não tem como ter certeza se você vai ter que só inverter, se você vai ter que multiplicar por 2, por 3, tá? Você tem que escolher alguma molécula que tem aqui, deixa eu mudar aqui, que tem aqui e que tenha lá em cima, mas que só apareça nessa reação, que não apareça em mais nenhuma outra. Porque você aí é certeza absoluta que você vai ter que inverter essa aqui, né? Por que inverter? Porque eles não estão do lado errado. O C2H2 não está à direita aqui e aqui ele está à esquerda. Então a gente tem certeza que vai ter que inverter, porque essa é a única reação que tem isso. Então vai ter que inverter, certo? Inverti. Inverti, ó, o CO2 veio para o lado certo, ó. Tá vendo? C2H6O. Agora ele está do lado direito. Só inverteu. Então tudo que estava à direita foi para a esquerda, tudo que estava à esquerda foi para a direita. E aí, quando inverte, faz o que com o ΔH? Muda o sinal. Não era menos 327? Foi para mais 327. Próxima reação. C mais O2, CO2. O que tem nessa reação que tem lá em cima? Não é o C? Ó, tem C aqui, tem C aqui. Se pergunta, a quantidade de carbono de C tá certa? Não. Por quê? Porque aqui tem 2, lá em cima tem 2 Cs. Aqui só tem 1. Então vai ter que fazer o quê? Multiplicar por 2, certo? O C está do lado certo? Está do lado certo. Né? Os dois estão à esquerda. Então é só multiplicar todo mundo por 2. Vai ficar como? 2C mais 2O2, mais 2, virando 2CO2. Multiplicou todo mundo por C, por 2. E o ΔH você vai fazer o quê? Multiplicar por 2 também. Era menos 94, vai ficar menos 188. Tá? Mantém o sinal. Terceira reação. O que tem nessa reação que tem ali em cima? O H2. O H2. Tem H2 aqui e tem H2 aqui, não é? O H2 está do lado certo? Não, porque aqui ó, ele está à esquerda. Aqui ele está à direita. Então vai ter que fazer o quê? Inverter. O que mais? A quantidade está certa? Não, porque aqui são 3 H2. E aqui embaixo só tem um H2. Então a gente vai ter que fazer duas coisas. Vai ter que inverter e vai ter que multiplicar por 3. Tá? Inverte e multiplica por 3. Como que vai ficar? 3H2 mais... Aqui não era meio de O2? Não era 0,5 A2? 0,5 vezes 3 dá quanto? Meio mais meio, 1 mais meio, 1,5. Tá aqui, ó. 1,5 de O2. E aí 3H2O, né? Inverteu e multiplicou por 3. E o ΔH vai ter que fazer o quê? A mesma coisa. Inverte o sinal, era mais, ficou menos, e multiplica por 3. 68 vezes 3, 204. Agora vamos ver o que dá para cancelar, porque a gente vai somar as reações, né? Ó, o que dá para cancelar aqui? 2CO2 com 2CO2. Dá para cancelar mais alguma coisa? 3H2O com 3H2O. Lados opostos cancela. O que mais que dá para cancelar aqui? Ou somar? Ó, 2O2 e 1,5 de O2. Quanto que é 2 mais 1,5? 3,5, não é? Então aqui tem 3,5 de O2. Vou escrever aqui, ó. O que tem lá do outro lado? Não tem um 3O2? Então a gente faz a subtração. É como se a gente cancelasse 3 de cada lado. Eu vou cancelar esse 3O2 com 3O2 do outro lado. Não tinha 3,5? Se eu cancelar 3, vai sobrar quanto? Meio, né? Então cancela esses dois aqui, ó, vai ficar quanto? Aqui, 0,5 de O2, né? É o que sobrou. 3,5 menos 3. Dá para cancelar mais alguma coisa? Não. Então, vamos reescrever aqui o que sobrou. O 2C, tá aqui, ó.
estava aqui. O meio de O2 está aqui, ó. O 3H2 está aqui. E do outro lado sobrou o quê? O C2H6O. Essa reação não é a mesma que a gente queria lá em cima? É, então tá certo. Se tá certo, somos ΔH agora. Mais 327, menos 188, menos 204 dá quanto? Menos 65. Essa é a resposta. Essa é a resposta que a gente queria lá em cima, ó. Tá? Liberou 65 quilocalorias de calor. Reação exotérmica negativa. Próxima. Pausa o vídeo e tenta fazer, tá? Vamos lá. Mesma coisa, mesma coisa. Isso aqui é mais fácil. A gente quer essa reação aqui de cima. Primeira reação. S mais O2 formando CO2. SO2, né? O que tem nessa reação que tem lá em cima? Ah, tem o O2. Mas essa aqui também tem O2. As duas aqui, ó, tem O2. Então você não pode se guiar por ele. O que tem nessa reação que só tem nela e tem lá em cima? O SO2, não é? Aqui, ó, SO2, SO2. A quantidade está certa? Tá. Aqui tem um SO2 e aqui tem um SO2. Só que esse O2 está do lado certo? Não, porque aqui ele está do lado direito. A gente quer ele do lado esquerdo. Então vai ter que fazer o que com a reação? Inverte. Tá aqui, ó. Inverti e mudei o sinal. Era menos 297, foi para mais 297. A reação de baixo, o que ela tem que tem lá em cima? Não é o SO3? Ó, SO3, SO3. A quantidade está certa? Tá. Um SO3, um SO3. Tá do lado certo? Tá, né? Os dois estão do lado direito. Então vai ter que fazer o que com essa reação? Nada. Só copia ela do jeito que tá. Copia ela e o ΔH aqui. Aqui eu cometi um erro, tá? Na hora que eu copiei o ΔH. Não é 396. É 397. Tá aqui, ó. 397. E agora? Agora soma, né? Só somar as duas aqui. E ver o que dá para cancelar. O que dá para cancelar? Não tem S aqui e S aqui? Joga fora. Aqui tem 1 meio de O2 e aqui tem 1 O2. Eu posso cancelar esse 1 O2 com 1 O2 desse lado. Vai sobrar o quê? Meio. Certo? De um lado tinha 1. De um lado tinha 1,5. Tiro 1, sobra meio. Do lado esquerdo. Certo? Dá para fazer mais alguma coisa? Não. Então é só somar. O que sobrou aqui? O SO2 está aqui. O meio de O2 está aqui. E o SO3 está aqui. Chegou na reação que estava lá em cima? Chegou, então tá certo. É só somar os ΔHs aqui também. 297 menos 397 dá 100. Menos 397, aqui é menos 100, tá? Que eu errei. É menos 100. 297 menos 397 dá menos 100. Tá? Então essa é a resposta. Liberou 100 joules de calor. Kilojoules. Certo? Última. Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos lá. Primeira reação. O que tem nessa reação que tem lá em cima? Não é o C2H2? Tá vendo? Tem C2H2 aqui e C2H2 aqui. O resto não tem. Se pergunta, a quantidade está certa? Tá, aqui tem um C2H2 e aqui tem um C2H2. Ele está do lado certo? Não. O C2H2 aqui está do lado esquerdo. Aqui ele está do lado direito. Então a gente vai ter que fazer o que com a reação? Inverte. Copia ela invertida aqui, ó. Quando inverte, tem que fazer o que com o sinal aqui do ΔH?
inverte também. Mais 54 fica menos 54. Segunda reação. O que tem nela aqui e só tem nela que tem lá em cima? O O2 não é, porque o O2 aparece aqui embaixo também. Não é o H2O? Tem H2O aqui, tem H2O aqui. A quantidade está certa? Tá. Aqui tem um H2O, aqui tem um H2O. Tá do lado certo? Tá. Os dois estão do lado direito. Então vai ter que fazer o que com essa reação? Nada. Só copia ela do jeitinho que ela tá. Igualzinho, tá? Terceira reação. O que tem nela aqui que tem lá em cima? Não é o CO2? Aqui, ó, CO2, CO2. A quantidade está certa? Não. Por quê? Porque aqui são dois CO2. Aqui só tem um CO2. Então vai ter que fazer o que com a reação toda? Multiplicar por 2. O CO2 está do lado certo? Tá, os dois estão à direita aqui, né? Então é só multiplicar todo mundo por 2. Vai ficar 2C, 2O2 e 2CO2. Está aqui, ó. E o ΔH faz o quê? O ΔH multiplica por 2 também. Era menos 94, vai ficar menos 188. Vamos ver agora o que dá para cancelar aqui. O que dá para cancelar? Vamos ver. Ó, 2C com 2C. Lados opostos. O que mais que dá para cancelar? H2 aqui, H2 aqui. O que mais que dá para fazer aqui? O2 com O2, a gente pode somar aqui, né? 2O2 mais meio de O2. Quanto que é 2 mais meio? Quanto que é 2 mais 0,5? 2,5, né? 2,5. Então, reescreve aqui, ó. C2H2, que estava aqui, ó. A soma aqui dos O2 está aqui, 2,5 de O2. O 2CO2 que estava aqui, ó, está lá embaixo. E H2O está aqui. Essa reação é a mesma que está lá em cima? Chegou aonde você queria? Chegou, né? Tá igualzinha. Então aí é só somar os ΔHs. Menos 54, menos 68 e menos 188, quando você junta tudo, dá menos 310. É só somar e manter o sinal, tá? Menos 310. Essa é a resposta. Menos 310. Então, liberou 310 quilocalorias de calor. Reação exotérmica. Beleza? Só isso.